Durante a quarta reunião ordinária do Fórum, realizada pela Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal em Brasília, ficou decidido que se faz urgência em esclarecer à população a diferença entre manejo florestal e exploração ilícita de madeira. Muita gente confunde o manejo florestal com o desmatamento. E o manejo florestal, para o público entender, é o seguinte: você vai na floresta e seleciona as árvores maduras, porque a árvore ela nasce, cresce e morre. Então, antes dela morrer, a gente vai lá, faz todo um levantamento, é uma coisa muito técnica, muito bem feita, identifica todas as árvores, faz toda uma sequência, tem as senescências velhas, né? Tem as porta-sementes, tem uma série de árvores que vão permanecer lá. Então, de 2.000 árvores, mais ou menos, que a gente tem por hectare, a gente retira 6, 8, 10, dependendo do manejo. Então, é como se você fosse no seu gramado de casa, fosse lá, batesse a sua mão na grama, arrancasse umas graminhas ali, que aquelas que vão ficar na sua mão seriam as árvores que você vai tirar da floresta. Não quer dizer que você tirou o gramado inteiro, né? É assim que é o manejo. Então, o manejo ele preserva a floresta. Não existe possibilidade do manejo desmatar. Até porque é economicamente inviável, não é esse o interesse. Você vai lá e retira, pinça as árvores que você vai tirar, as maduras, que elas fatalmente vão morrer mesmo, as árvores morrem. Muita gente acha que a árvore não morre, dura para sempre. Não, as árvores morrem. São retiradas essas árvores e aí elas são levadas para a serraria para fazer produção de madeira. O que desmata a Amazônia é o corte raso total e que as pessoas depois tocam fogo nas áreas para plantar outras coisas. Então, isso é o desmatamento. Agora, existe desmatamento legal e ilegal. O legal é quando é feito pela lei. A lei permite isso. Você tem uma propriedade, não só na Amazônia, mas no Brasil todo, você pode desmatar uma parte da sua área. E essa área desmatada, então, você pode fazer via autorização, feita no IBAMA, nos órgãos estaduais do meio ambiente. O desmatamento ilegal, no geral, acontece para ter a manutenção da posse da propriedade. O grande problema nosso é esse, é que as terras, a maior parte, não são tituladas, não tem um dono, não tem lá o nome lá do João da Silva, CPF e tal, não tem. Tem, geralmente, um apelido, é o cidadão que é o dono lá. Esse é o grande problema, e isso é que gera o desmatamento. Em especial na Amazônia, onde tem poucas terras tituladas. O equívoco ganhou as páginas da imprensa após uma declaração feita por órgãos de fiscalização do governo federal associarem que o desmatamento ilegal está relacionado ao manejo florestal. É incorreto afirmar que o manejo florestal promove o desmatamento. Nunca promoveu e não promoverá. Pelo contrário, no manejo florestal você tem uma série de quesitos legais que atrela o proprietário ou a empresa proprietária de uma área de florestas, estou falando de propriedades particulares, como o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, documentos de propriedade, registro do termo de manutenção de floresta manejada, ou seja, que aquela floresta deve permanecer floresta por no mínimo 30 anos, independente de ser uma área de reserva legal ou uma área destinada ao uso múltiplo, aonde também poderia ser desmatada. Então, quando você tem um projeto de manejo, todo esse maciço florestal fica preservado, preservando lá as funções ambientais, como suporte da fauna, diversidade da flora, controle do regime hídrico, por exemplo, naquele microambiente. Quando você olha numa imagem de satélite, uma área manejada, numa área de fronteira do desmatamento, do arco do desmatamento, da fronteira de expansão para o uso alternativo do solo, principalmente pecuária e outras atividades, você verifica claramente que as áreas mantidas em verde, que contrastam, que são a floresta em verde escuro, são justamente ou são unidades de conservação e terras indígenas, que já somam mais de 54% do espaço geográfico da Amazônia Legal, ou seja, muito relevante, e propriedades particulares destinadas ao manejo florestal. O manejo florestal é a única atividade que faz com que o produtor tenha condições de manter a floresta em pé. Por quê? O proprietário está sujeito a uma série de leis e qualquer tentativa dele em descaracterizar aquele ambiente florestal, ele é punido. Então não se pode confundir a atividade que se mantém de madeira ilegal com a madeira de produção legal do manejo florestal. De acordo com o conselheiro federal e engenheiro florestal Ricardo Ludick, o manejo florestal é a melhor maneira de conservar florestas em pé,
pois a derrubada de algumas árvores só é permitida com a conservação e plantação de outras. Dentre outras funções ambientais que o manejo florestal mantém de uma floresta intacta e outras até potencializa, e aplica-se a essas espécies exatamente a mesma regra de manejo. Quando você remove aquele recurso florestal e deixa outro recurso florestal surgir ali, vai estar recompondo todo aquele eventual carbono gerado para o sistema. No entanto, o manejo florestal em alguns estados sofre um forte viés, um entendimento equivocado, principalmente das autoridades que executam a política de meio ambiente, fiscalizam ou que têm o poder de polícia. Durante um encontro que reuniu engenheiros florestais, pesquisadores, professores e técnicos da área, o engenheiro florestal Guilherme Ristofer citou o artigo 3º da Lei 12.651/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. A grande diferença entre desmatamento ilegal e manejo florestal é a definição de planejamento, respeito ao licenciamento e acompanhamento de profissional responsável. Está ocorrendo no Brasil um entendimento equivocado, confundindo o plano de manejo florestal com o desmatamento ilegal e até mesmo o desmatamento legal. O plano de manejo florestal é o uso sustentável dos recursos florestais, onde não há alteração do uso do solo, mantendo-se os serviços ecossistêmicos da floresta. Os profissionais engenheiros florestais de todas as regiões do país, dentre os quais pesquisadores, professores universitários, consultores independentes, agentes públicos que atuam na extensão florestal e no licenciamento florestal, reiteram a relevância e importância do manejo florestal para a conservação das florestas e de suas riquezas. Recentes ataques e achaques vindos ao público que correlacionam que o manejo florestal é responsável pelo desmatamento da floresta amazônica motivaram a necessidade de manifestação dessa coordenadoria na defesa do manejo florestal. O manejo florestal das florestas nativas é uma importante forma de manutenção e promove o uso sustentável dos recursos florestais ali existentes. Agora, o próximo passo é elaborar uma nota técnica e uma campanha de comunicação para explicar o verdadeiro significado de manejo florestal, que nada mais é do que o manejo sustentável com obtenção de benefícios econômicos. Tudo tem madeira. O consumo per capita de um habitante brasileiro vai de 0,19 a 0,27 metros cúbicos de madeira por ano. A grande maioria trabalha e executa projetos com madeira de origem legal oriunda do manejo com certificação florestal. Tudo isso que a gente discutiu durante o evento aqui do Confea, todas essas etapas, essa sistemática, ela foi feita em torno de uma proposta que foi aprovada por unanimidade, vai ser encaminhada então às comissões dentro do Confea que vão tramitar e depois disso vai à plenária para ser aprovado essa informação que o Confea deve levar a todos os entes públicos, em especial à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Ministério do Meio Ambiente, à Presidência da República, a informação correta, né? Que o manejo florestal mantém a floresta em pé.